Bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Eu sou a Jessie, aqui a gente faz literatura e vida acadêmica. Aqui eu falo sobre livros, minha rotina literária e sobre a minha rotina de estudos na Universidade de São Paulo, a USP, porque eu curso letras, português e latim, é dupla habilitação. E aqui eu desmistifico um pouquinho o curso de letras, mas hoje eu vou falar com vocês sobre livros novos que foram adquiridos desde setembro não, porque setembro a gente tem setembro, desde julho, julho, agosto, setembro. Essa meio que é a parte 2. A primeira parte foi livros com a parceira Livraria Unesp, que é parceira aqui do canal. Todo mês a gente tá falando sobre as aquisições através da parceria. E através dessa parceria também é para motivar a leitura e a ida às livrarias, principalmente a Livraria Unesp, que fica no centro de São Paulo. Já nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre livros que eu adquiri, que eu comprei e um que eu ganhei da minha irmã, que eu achei maravilhoso. Mas bora começar com um grande clássico da literatura brasileira, um dos meus autores favoritos. Se você conhece o canal há mais tempo, sabe que eu ovaciono demais esse autor e que eu amo demais esse autor, que é Machado de Assis. E simplesmente estou encantada e apaixonada por essa edição. Esse livro foi publicado em 1885 e inicialmente, deixa eu aqui pegar a referência, ele foi publicado na revista A Estação, de janeiro de 1885 a fevereiro de 1886, e a publicação como livro foi uma publicação póstuma em 1944. Então, do que ele vai se tratar? Conta a história, esse livro vai contar a história de Félix, que é um médico que ele vai se apaixonar por Lívia, que é uma jovem viúva. E esse envolvimento amoroso é atravessado por segredos de família, revelações inesperadas, que vão colocar à prova esses sentimentos, esses amores, enfim, vai colocar à prova esse casal. E vai trazer à tona reflexões sobre moralidade, destino, convenções sociais e, claro, com a ironia machadiana, com a sutileza que é muito característica do Machado de Assis. E essa narrativa vai explorar a complexidade das relações humanas e, talvez como todas as narrativas machadianas, elas exploram a complexidade humana e que nem tudo o que um personagem fala nós podemos acreditar. Sempre temos que desconfiar dos personagens machadianos, principalmente dos homens. Enfim, essa edição da LPM, ela tá muito completa. Vou mostrar aqui pra vocês que eu já comecei a ler. Então, eu já tô começando a fazer marcaçãozinhas já. De lapiseira que eu uso, e às vezes eu uso uma misliner colorida mesmo, só que ela é bem fraquinha, ela não agride tanto as páginas. E também eu caguei. O livro eu comprei é pra riscar, é pra mim consumir o livro, é pra mim ler de verdade. E eu gosto de fazer uma leitura ativa. Enfim, a coordenação editorial, biografia do autor, né, de Machado de Assis, a cronologia e panorama do Rio de Janeiro da época é trazido por Luiz Augusto Fischer. Então, vai ter uma biografia, é uma edição que é uma edição de bolso, mas é uma edição muito completinha e tem notas de adaptação para o português moderno, tem notas de referências, notas sobre a cidade do Rio de Janeiro. Então eu achei muito, muito interessante e obviamente eu queria comprar, precisava. E tava muito barato, tá? Foi R$20, R$23. Assim, não é muito barato. É barato, se você comparar com os outros livros aí que a gente vê. Outro livro que eu comprei, e como eu sou estudante de letras, é claro que eu tenho que comprar livro teórico, então os 2 próximos livros serão teóricos, porém serão muito úteis, muito também para estudantes de letras, literatura no geral, tanto quanto para curiosos e se você quer estudar de forma autodidática, né? Isso também dá para fazer. E é com um livro do José Fiorin. Fiorin, ele é um professor da USP, se eu não me engano, professor aposentado de Linguística, Departamento de Linguística. E, assim, é o arroz com feijão
do estudante de letras, né? Elementos de análise do discurso. Nessa obra, o autor ele vai apresentar conceitos que são fundamentais da análise do discurso, especialmente dentro da tradição da semiótica francesa. Então, o Fiorin ele vai explicar como se articula a linguagem, ideologia e o poder nos textos. Esse livro é extremamente atual, extremamente necessário, até para quem não é do curso de letras. Fiorin ele vai fornecer para nós leitores instrumentos para compreender a dimensão persuasiva do discurso, do texto, né? Como tornar o discurso mais persuasivo, como tornar o texto mais persuasivo, né? Que é uma introdução didática, tá bom? Não achei difícil a leitura, eu já comecei a ler. É bem didática, é bem clara, principalmente para quem deseja se aprofundar numa análise linguística do texto. E aí, como vocês podem ver, eu já comecei a ler. Tem marcações aqui, eu gosto de fazer marcações de lapiseira. Não gosto muito de marcações com caneta, dependendo da caneta também, porque para mim fica muito poluído e eu gosto de reler os livros que ficam na minha biblioteca. Enfim, uma coisa que eu achei extraordinária aqui, olha só, elementos da análise do discurso, aqui atrás, as informações atrás do livro. Nossa escola ensina os alunos a escrever períodos e cobra deles a produção de texto. No entanto, o texto não é uma grande frase, nem um amontoado de frases. Seu sentido resulta de procedimentos linguísticos próprios, de construção textual e da relação com os outros textos. As teorias atuais que tratam do discurso e do texto ora enfatizam sua relação com o universo discursivo, ora acentuam os mecanismos internos de constituição do sentido. Você viu que extraordinário? Gente, olha, tô toda arrepiada. Curso de letras é maravilhoso, gente. Olha, perfeito. Olha, não tenho o que reclamar do professor Fiorin, gente. As aulas dele devem ter sido incríveis. Inclusive, se eu não me engano, tem aulas dele no YouTube. Procurem aí, gente, por José Fiorin Aulas, que vocês devem achar alguma coisa. As análises dele, que o professor faz nesse livro, são muito boas, são extremamente interessantes e fazem total sentido. E você começa a compreender muito melhor o texto. Para quem também tem problema de interpretação de texto ou de ver realmente do que se trata os textos no vídeo anterior eu tinha falado, né, que todo texto ele tem, digamos assim, um propósito discursivo, que todo texto vai carregar sim uma ideologia, não existe texto sem ideologia, gente. Isso é o que você vai aprender analisando a semiótica do texto, é isso que você vai aprender fazendo análise do discurso. Todo texto, ele vai ter uma finalidade. Mas é um texto ficcional, mas ele vai ter um público, ele vai ter mecanismos para que talvez ele seja mais dramático, mais injutivo, mais persuasivo, mais argumentativo. Isso é a análise do discurso, gente. Cada texto ele vai ter uma função, uma abordagem, uma estruturação, uma forma. Lembrando que não são só textos escritos. Claro que aqui vai falar mais do texto escrito do que o texto falado. Mas o texto falado, como que eu estou fazendo aqui, a narrativa e tudo que eu estou aqui dentro dessa sua caixinha mágica chamada celular ou computador ou tablet, enfim, tudo que é comunicado é lido como um texto. Então você também pode incorporar esses elementos na fala e fazer também análise de outras formas do discurso para além da forma textual escrita. Dito isso, vamos para mais um livro de outro professor da USP, do professor Paulo Martins, Elegia Romana, Construção e Efeito. E assim, esse livro eu comprei num sebo, eu comprei pelo, digamos assim, marketplace da Amazon, paguei só R$18. E é um sebo daqui de São Paulo, gente. Aí. Tem uma fofoca literária, tá bom? Esse livro. Mas quero saber a fofoca. Vocês vão ter que ler. Leiam os agradecimentos desse livro. Gente, eu achei, assim, interessantíssimo, tá bom? Eu acho que, assim... Printou? Printa a tela.
Enfim, eu achei interessantíssimo os agradecimentos, assim. Eu acho interessantíssimo. É assim, fofocas literárias, histórias por trás dos livros que lemos. Eu gosto disso, gente. Esse livro, ele vai examinar a poética elegíaca romana, que é totalmente diferente da grega, cabe-se dizer isso. E ele vai destacar a estrutura da elegia romana, estratégias retóricas, porque a elegia também usa muito a retórica, né, para cativar quem tá ouvindo, quem tá lendo, digamos assim, né? E o impacto estético que toda a formação da elegia ela vai causar para quem vai estar lendo. O professor Paulo Martins, ele vai analisar os autores como Propércio, que é a especialidade dele, vai analisar Tibulo e Ovídio e vai mostrar como o gênero elegíaco ele combina a expressão subjetiva do eu com as convenções literárias rígidas, criando assim um jogo entre tradição do que é a elegia, tradição da poética e a inovação também, porque de uma certa forma a elegia romana ela inova muito. Ela é uma literatura inovadora. Já era inovadora para a época e talvez com essa onda de conservadorismo e loucura das pessoas atualmente, a elegia romana vai destruir o conceito que as pessoas acham que elas idealizaram, criaram sobre Roma e sobre bons costumes. Não sei porquê, gente. É uma coisa de louco. Enfim, esse livro, essa obra que completa, é um estudo crítico que vai iluminar tanto a construção formal, que é importante fazer análise, então estudantes de letras vão amar este livro, e principalmente estudantes classicistas ou latinistas, quanto aos efeitos emocionais da elegia. A elegia, se é usada a retórica é para tirar uma emoção de quem está ouvindo esse discurso retórico. Então, ele também vai ser usado nesses mecanismos para emocionar, para tirar alguma coisa, né? Seja algo de absurdo, assim, você ficar embabascado, seja um quentinho no coração, alguma coisa, entendeu? Enfim, tudo isso na elegia romana de 2000 anos atrás. É incrível, né, gente? Eu amo estudar na USP. É maravilhoso. Agora a gente vai para um livro que eu ganhei de presente da minha irmã. E é uma edição nova, da editora Goya, que é a História da Bruxaria. É do Jeffrey E. do Brooks. E, assim, essa edição nova, ela tá maravilhosa. A edição anterior, ela é meio rosada, meio rosadinha, assim. A gente também tem aqui na nossa biblioteca. Porque eu meio que sequestrei esse livro do meu companheiro. Mas, enfim, agora eu tenho esse daqui que minha irmã, ela deu pra mim. E é um estudo, gente. Se vocês querem conhecer a bruxaria, eu li algumas partes desse livro já. Eu achei muito extraordinárias. É um livro que não vai te ensinar feitiço. É um livro que não vai... aqui você faz tal coisa, tal coisa. Não, gente. Isso aqui é um livro... É um estudo antropológico, um estudo histórico sobre o que é a bruxaria, a visão de ser bruxa, de ser feiticeiro, de ser mandigueiro, sei o que for... dentro de diferentes culturas ao longo da história. Então aqui a gente vai ter na Grã-Bretanha, a gente vai ter, se eu não me engano, na Angola. É porque fala muito sobre o continente africano em determinadas partes aqui. Então, vai ser traçado uma trajetória histórica da bruxaria nesse livro, né? Desde as antigas crenças pagãs até as perseguições na Idade Média e no início da modernidade. Lembrando que é importante sim falar de Inquisição, de falar sobre tudo que a Igreja Católica fez, porque tá tendo revisionismo histórico e apagamento disso, de que as bruxas não foram queimadas. E sim, gente, muitas mulheres e homens também ligados à bruxaria, ou supostamente ligados à bruxaria, eram queimados vivos, e antes de ser queimados vivos, eram torturados. Então, assim, gente, não caiam em revisionismo histórico, leiam realmente a história, saibam da história. Porque sabendo da história, a gente pode construir um futuro melhor. E sabendo da história, a gente evita repetir os erros do passado, né? Vocês devem estar cansados de ouvir isso. Enfim, os autores aqui nesse livro, eles vão discutir também mitos, medos coletivos, estrutura de poder,
que moldam a figura da bruxa, porque a mulher sábia é tão temida, inclusive até hoje, porque até hoje a gente usa o xingamento como bruxa, xingar a pessoa de bruxa. Pra mim é um elogio, claro, né? Vocês sabem disso. Enfim, porque tem essa repressão ao feminino, né? A repressão à liberdade feminina também é interessante, gente, estudar sobre isso. Enfim, desde, né, os autores vão trazer, né, tudo isso, a história, os mitos, lendas, inclusive o que é a heresia. Vai falar sobre o feminino e o demoníaco e por que a mulher estava ligada, o feminino estava antigamente ligada ao diabo. E, gente, saudade da época que ser feminina era ligado ao diabo e dançar pelado em torno da fogueira. E não as loucuras de trends pelo TikTok e redes sociais aí. Enfim. Hoje eu gente, toda vez que eu venho fazendo vídeo aqui agora pra vocês, eu tô que tô, né? Tô com a língua assim, ó. E a língua é igual um chicote, já. Além de reconstruir algumas práticas religiosas, crenças, etc., o livro vai mostrar como a bruxaria reflete entre tensão social, cultural e religiosa de cada época. E, inclusive, vai falar sobre a bruxaria moderna, vai dar uns pitacos sobre o que é a Wicca, como surgiu a Wicca. E, gente, a Wicca é uma religião moderna, tá? Do século XX, década de 50, por aí. Então vai falar sobre o que é a neopaganismo, o que é o paganismo. Está cheio de referências. Tem uma parte de índice remissivo, tem uma parte aqui só de referência bibliográfica. Sim, eu estou mexendo no livro enquanto falo com vocês. Referências bibliográficas aqui é o que não falta, tá? Tem um apêndice muito, muito completo. Tem histórias, tem fotos, tem ilustrações. Vai falar sobre Eliphas Levi, que também é um dos grandes nomes do ocultismo moderno. Aleister Crowley também, que é muito ligado à bruxaria por conta da automagia e de todas as polêmicas. Inclusive, eu assisti a peça sobre Aleister Crowley e eu falei pra vocês lá no blog. Aqui também vai falar sobre o Maleus Maleficarum, que é um livro, é um tratado de como identificar as bruxas e como torturar mulheres. É uma coisa extremamente nojenta, tem que ter muito estômago para ler esse livro. E, inclusive, tem uma edição moderna para não se esquecer isso da história, né, não ser apagado. Então tem muita coisa interessantíssima nesse livro. E ele é um livro didático, gente. É um livro que é pra ser lido e relido. É um livro muito completo. Eu achei esse um livro completo e profundo, pelo que eu pude dar uma olhadinha. E na edição antiga, o que eu pude dar uma lida na época. Esse daqui, se eu não me engano, tem um capítulo a mais, né? Porque vale a pena, gente, vocês compararem essa edição, terem essa edição se tem anterior, porque tem capítulo a mais, tem ilustrações e ele foi reeditorado, né? Então é uma edição revista e atualizada. Continuando sobre ainda nesse circuito bruxaria, macumba e seja lá o que vocês queiram chamar e ofender, algumas pessoas ofendem por aí, não estou falando que meus seguidores ofendem, porque os meus seguidores, o pessoal aqui que consome aqui são maravilhosos, tá? São inteligentíssimos. Vamos falar agora sobre Lilith, a Lua Negra, do Roberto Cicutteri. Eu acho que é assim que pronuncia o nome. Nessa obra, pelo que eu dei uma lida e eu falei assim, nossa, eu vou levar. Vamos falar aqui sobre história, imagem, representação do mito da primeira mulher e a origem de um dos arquétipos mais incompreendidos da Grande Mãe. Nessa obra de psicologia analítica, quase não sai. Psicologia analítica, o autor desse livro, ele vai abordar a figura mítica de Lilith como simbolismo do inconsciente feminino reprimido, ou o conceito ali de mulher selvagem, tá? E o autor ele vai interpretar Lilith a partir da tradição mítica. Então, vamos pegar lá a tradição babilônica dos fenícios, as tradições babilônicas, se eu não me engano, se eu não estiver falando besteira, Lilith é um mito
é um mito fenício. Ela não era tida exatamente como deusa, tá? Ela era tida como uma entidade, um ser que as pessoas temiam bastante, tá bom? Então, isso, só pra falar, Lilith é um mito pré-cristão. Ou seja, não existia cristianismo quando Lilith chegou a ser a temida e Lilith chegou a ser cultuada por algumas pessoas. Enfim, o autor dessa obra ele vai interpretar a partir desses mitos, essa tradição mítica, astrológica e junguiana. E a partir dessa tradição junguiana, vai ser associado à lua negra, né? O arquétipo que encara desejos ocultos, rebeldia e forças instintivas. E então, basicamente, esse livro, pelo que eu entendi da sinopse, das referências dele, é que vai buscar resgatar essa simbologia de Lilith como uma parte essencial da psique. Vai apontar também essa importância para compreender a sexualidade, a feminilidade e a integração das sombras na experiência humana. Isso eu achei muito interessante. Inclusive vai ter a parte, como eu mencionei para vocês, sobre Lilith dentro da astrologia. Para quem não sabe, Lilith é o lado feminino sombrio, entre aspas, dentro da astrologia, né? Eu sou Lilith em quê, né? Se é em touro, se é... Inclusive, esse livro vai ter uma pesquisa rica nos registros e fontes mitológicas, históricas e arqueológicas, que corrige impropriedades e interpretações errôneas sobre esse episódio que permeou as religiões e filosofias por toda a cultura ocidental. Das mais remotas ramificações da tradição espiritual judaica à imaginação multifacetada dos gregos, até a trágica manifestação sexual reprimida na Idade Média. E uma análise sobre fábulas e contos populares. Então, o autor ele vai trazer uma análise dessa manifestação de Lilith e vai entregar para o leitor um dos estudos mais completos já feitos sobre o tema, segundo o que essa edição da Crux, Cultrix, segundo essa edição da Cultrix, nos informa aqui nas informações do livro. Deixa eu ver. O autor, ele nasceu em 1928, se formou em ciências humanas, com orientação artística, concentrando-se basicamente na literatura e arquitetura. Mais tarde, dedicou-se ao jornalismo e ao ensino. A partir dos anos 1950, seus estudos sobre temas existenciais complexos o levaram a se embrenhar pela psicologia profunda. É bem interessante que ele traz as obras de Jung, né? Porque Jung que ele traz o sombrio, o lado sombrio humano, os arquétipos. E são estudos interessantes. Enfim, gente, essas foram as obras que eu não consegui abordar no vídeo anterior, que eu tô trazendo aqui nesse vídeo. E eu quero saber de vocês, se vocês já conheciam alguma dessas obras, se vocês já leram, chegaram a ler, ou se estão conhecendo agora e gostariam de ler essas obras, ler um desses livros. Qual a opinião de vocês? Eu quero saber, por mais polêmica que seja, comentando de uma forma respeitosa, tá tudo bem, né? Tem que sempre alertar as pessoas, comentem de forma respeitosa. Gente, eu tô vendo cada coisa na internet que eu fico assim, gente, de onde saiu esse povo? Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de compartilhar para o canal crescer e dominar o mundo. Vamos dominar o mundo com literatura e vamos enfiar os livros na cabeça das pessoas. Não importa o que elas queiram, a gente vai obrigar as pessoas a lerem. Muito obrigada por vocês chegarem até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!